Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nossa aula de ciências começando. Na nossa última aula, nós falamos sobre a tabela periódica. E naquele momento foi mostrado a localização, as características da tabela periódica, a localização de todos os elementos, quem são as famílias, quem são os períodos e quais são os grupos de elemento químico que existem ali. A nossa aula de hoje é uma continuidade daquilo ali, tá certo? Só que hoje nós vamos falar das características dos grupos de elementos químicos que estudamos naquele momento na tabela periódica. Então, os grupos de elementos químicos na tabela periódica são classificados em 5 grandes grupos, que nós vimos lá. O grupo dos metais, o grupo dos ametais, que também podem ser chamados de não metais, o grupo dos semimetais, o grupo dos gases nobres e o grupo do hidrogênio. Esses foram os grupos apresentados na tabela periódica. Vamos identificar cada um aqui. O grupo do hidrogênio, esse branco aqui, o hidrogênio por ter uma característica própria, ele não apresenta nenhuma semelhança com outros elementos, então ele forma um grupo só para ele. Agora nós temos aqui, em toda essa parte colorida de rosa, nós temos o grupo dos metais. É o maior grupo de elementos químicos da tabela periódica, tá vendo? Então, o grupo dos metais, tá bom? Tudo isso aqui são metais. Nós estudamos na aula passada quem são esses metais, quais são as famílias que formam os metais, o que é o metal de transição externa, o que é o metal de transição interna. Esse grupo em azul aqui, azul claro, é o grupo dos semimetais. Aqui esses elementos possuem característica tanto de metal como de ametal, né? Por isso que eles são chamados de semimetais. Aqui estão o grupo dos ametais em verde. Os não metais ou ametais em verde formam esse grupo aqui, tá certo? E aqui nós temos o último grupo chamado de família dos gases nobres, o grupo dos gases nobres. Esse grupo aqui, voltando para os metais, são os metais de transição interna. Por quê? Porque essas duas séries aqui, a série dos lantanídeos e as séries dos actinídeos, elas se alojam aqui nesse espaço e a gente já falou que por uma questão de organização eles estão aqui fora. Senão essa tabela iria crescer muito para a sua lateral. Vamos começar falando do hidrogênio como grupo de elemento, né? O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo. É o elemento básico de toda e qualquer estrela. Cerca de 90% dos átomos presentes no universo são átomos de hidrogênio. Então, você vê que o hidrogênio aí tá liderando o ranking de abundância, né, no universo. Ele está no primeiro lugar. E no universo ele se apresenta na forma de um gás incolor, inodoro, ou seja, sem odor, não tem cheiro e não tem sabor. Aí aqui nós temos uma representação desse gás. O que nós temos aqui não é o átomo de hidrogênio, e sim a molécula do gás de hidrogênio, certo? O que significa isso aqui? Significa a união de dois átomos de hidrogênio, um mais o outro, para formar a sua molécula, que é o gás, o H2, né? Enquanto o hidrogênio, só voltando aqui, ó, o hidrogênio átomo, ele tem Z igual a 1. Então, quer dizer que ele só tem um próton e um elétron. A gente vai ver isso melhor no slide adiante. Então, aqui nós temos a molécula de hidrogênio, né, do gás hidrogênio, como ele se apresenta na natureza. As principais características do hidrogênio é o primeiro elemento da tabela. A gente viu lá, né? Apresenta características únicas, quer dizer que todas as suas propriedades são únicas, são exclusivas dele, não se encontram em outros elementos. É bastante reativo, quer dizer o quê? Quer dizer que ele reage bem com outros elementos. Por exemplo, na queima do ar formando água, em uma reação com o oxigênio, libera grande quantidade de energia. Aí você tem aqui, ó, gás hidrogênio mais gás oxigênio, uma reação formando água mais calor. Esse calor aqui é uma liberação de energia. Mas na reação dos dois,
ocorre formação de água e formação e liberação de calor. Olha só ele aqui novamente. O hidrogênio possui apenas um elétron, portanto, ele tem Z igual a 1. Veja só, apresenta apenas a camada K. Isso aqui seria a representação gráfica dele. Aqui está seu núcleo com apenas um próton. Por que eu sei que o núcleo dele só tem um próton? Porque ele só tem um elétron. Aqui está a sua eletrosfera, nela só apresenta a camada K, e na qual ele só tem um elétron. Se ele só tem um próton, ele só poderá ter um elétron. Então, o seu número atômico Z é igual a 1, porque se Z é igual à quantidade de prótons e a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, então Z é igual a 1 porque ele só tem um próton e provavelmente só tem um elétron. A regra do octeto. Existe essa regra chamada regra do octeto que a gente precisa prestar bem atenção aqui, tá certo? A regra do octeto estabelece que os átomos dos elementos, eles se ligam-se uns aos outros na tentativa de completar a sua camada de valência. Lembrando que a camada de valência é a última camada do átomo, não é? Se um átomo, por exemplo, só tem 3 camadas, então ele tem a K, a L e a M. A sua camada de valência é a camada M, é a sua última camada, só relembrando. Então, os átomos, né, na natureza, eles têm esse sonho, essa necessidade de ter a sua última camada, a camada de valência, completa. E o que significa uma última camada completa? Significa, para a maioria dos átomos, está com 8 elétrons. Quando ele está com sua última camada com 8 elétrons, ele é um átomo completo. E para alguns átomos que só tem a primeira camada, no caso que só tem a camada K, ele não tem como ter 8 elétrons. Portanto, a sua camada K com 2 elétrons, ela está completa, tá certo? Aí vamos lá. Os átomos procuram completar suas camadas de valência com 8 elétrons para ganhar estabilidade. O que é ganhar estabilidade? Ganhar estabilidade significa que quando ele está com os 8 elétrons na última camada, ele, na sua camada de valência, ele não vai perder esses elétrons para mais ninguém, nem vai ganhar de ninguém. Então, ele está ali estável. Ele não precisa mais se preocupar em ganhar elétrons ou perder elétrons. Ele vai estar estável. Então, esse é o sonho de todos os átomos. Essa é a procura deles, é ganhar essa estabilidade. E, para alguns, essa estabilidade, como no caso do hélio, né? Veja que o hélio, ele é um átomo que só apresenta 2 elétrons. Ele tem Z igual a 2. Então, ele é completo? É sim, porque ele só tem a camada K, e a camada K está completa com 2 elétrons. Isso é a regra do octeto, né? Vamos se lembrar disso aí para os exemplos seguintes. Vamos falar agora dos metais, aquele maior grupo lá da tabela periódica, né? Então, veja só, os metais constituem a maior parte dos elementos existentes, são 2/3. Eles estão representados pela cor rosa na tabela periódica, aquela que eu pintei de rosa, né, pra gente ver direitinho. E corresponde a quantos? A 87 elementos. Veja que é uma grande parte, né? Em temperatura ambiente, eles são duros, são sólidos, com exceção apenas do mercúrio, que é o único metal líquido da natureza. Olha, é o mercúrio, tá? Eles são excelentes, característica deles, são excelentes condutores de eletricidade e de calor, possuem maleabilidade, que é a capacidade de ser moldado, de ser transformado em lâminas. Os metais, eles têm muito bem essa propriedade. Ductilidade, o que é isso? É a capacidade de se transformar em fios, né? O cobre, por exemplo, ó, é usado em fios de transmissões elétricas. E eles apresentam um brilho metálico, que é característico dos metais, né? Essas são as principais características dos metais, que é o maior grupo de elementos representado na tabela periódica. Vamos lá. Portanto, os metais apresentam sua última camada, que é a camada de valência. Isso vale para todos os metais. Na sua camada de valência, eles só apresentam 1 ou 2 ou 3 elétrons. Não existe nenhum metal que apresente mais elétrons do que isso na sua camada de valência, tá certo? Então, ou é 1, ou é 2, ou 3, ou são 2 ou 3, tá certo? Portanto, a sua tendência é sempre perder elétrons, porque isso é uma regra, tá? Observação aqui, ó. Nós temos uma regra que diz o seguinte: átomos que apresentam na valência 1, 2 ou 3 elétrons, eles tendem a perder esses elétrons. Então, isso é uma característica dos metais. Os metais nasceram para perder elétrons, tá certo? Já os que apresentam 5
6 ou 7 elétrons, esses tendem a ganhar elétrons, que não são os metais. Os metais, a sua natureza é de perder esses elétrons para quem vai ganhar, tá certo? E qual é a finalidade de um átomo perder elétron e a finalidade de outros ganharem elétrons? Na tentativa, essa tentativa da regra do octeto, essa tentativa deles ganharem estabilidade, eles buscam se juntar para pegar o elétron do outro, compartilhar o elétron com o outro, na busca de completar a sua valência, né? Completar a sua última camada com 8 elétrons, ou com 2, no caso dos que só tem a camada K. Então, nessa busca, você observa que o que está sendo dito aqui é que os átomos se juntam. Lembra que foi dito que na natureza os átomos se juntam para formar as substâncias? Como é que eles se juntam? Eles se juntam nesse momento aí, quando eles estão nessa briga, tomando elétron, roubando elétron um do outro, em busca de compartilhar, ou tomar, ou roubar um elétron do outro, eles se juntam nesse momento aí para formar as substâncias, tá certo? Então, os exemplos. Exemplos de metais. Aí aqui foi feita uma distribuição eletrônica, né, obedecendo o diagrama de Linus Pauling, e você observa o seguinte: o que foi dito era que os metais eles apresentam 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Eu nem preciso saber o nome desse elemento aqui, qual foi o elemento que eu fiz a distribuição, que foi feita a distribuição, para saber se ele é um metal ou não. Porque eu não preciso saber, basta eu olhar a sua última camada. Na última camada desse indivíduo aqui, você observa que ele tem 2 elétrons. Quem tem 1, 2 ou 3 é metal. Então, esse camarada aqui tem a tendência de perder esses 2 elétrons. Vamos ver o nosso segundo exemplo. Aqui, ó, o potássio, né? A última camada, a valência dele, na camada de valência, ele só tem 1 elétron. Então, quem tem 1, 2 ou 3, perde, né? E nesse aqui, no terceiro exemplo nosso, esse indivíduo aqui, esse elemento aqui, ele possui 3 elétrons na sua valência. Vamos contar comigo. 2 mais 1, 3. Então, quem tem 1 perde, quem tem 2 perde e quem tem 3 perde. Essa é a sua tendência, né? Já nasceram para perder elétrons. Aí, vamos lá. Os semimetais. Os semimetais geralmente são classificados, esse grupo, né? São 7, né? São classificados como semimetais e são 7. Quem são eles? Deixa eu arrumar aqui. O boro, o silício, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio. Esses são considerados semimetais. Por quê? Esses elementos aparecem na tabela periódica formando uma linha diagonal, parecida com uma escada, né? Que fica entre os metais e os ametais. Exatamente, ele está localizado entre os dois. Por isso que ele possui a característica de metais e possui também características de ametais. Então, por isso que ele está no meio. Semi quer dizer um pouco de um e um pouco do outro, né? Você compra um carro semi-novo, ele nem é velho nem é novo. Então, ele tem um pouco das duas coisas. Aí, o que é que acontece? Os semimetais, eles possuem características de metais e características de ametais. Vamos ver aqui suas características. Apresentam brilho, porém não são tão o brilho não é tão forte quanto o brilho dos metais. Conduzem parcialmente, quer dizer que não conduzem tão bem, mas conduzem a corrente elétrica, ou seja, são semicondutores elétricos, tá vendo? São semicondutores térmicos, não conduzem tão bem o calor, mas eles fazem o trabalho dele ali também. Possuem tendência à fragmentação, ou seja, fragmentação é se quebrar, né? Como a gente chama grosseiramente, se esfarelar. Eles têm essa tendência aqui, já os metais não têm, né? Então, continuando. Agora nós vamos falar dos ametais ou não metais. Então, são 11 elementos indicados na tabela periódica. Quem são eles? O carbono, o nitrogênio, o fósforo, o oxigênio, o enxofre, o selênio, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato, tá? Você observa que cada elemento desse aqui tá o seu nome e a representação do seu símbolo. Só reforçando, quando ele é representado só por uma letra, ó, é uma letra maiúscula, tá vendo? De máquina, maiúscula, só uma letra. E quando ele é representado por 2 letras, como o astato, ó, tá vendo? É uma letra maiúscula, a inicial, e a outra é obrigatoriamente minúscula. Cuidado, não se pode escrever diferente disso, né? Esses elementos possuem as características opostas dos metais. Tudo que os metais são, os ametais não são.
né? Então vamos lá, são características opostas. Não são bons condutores de calor nem de eletricidade. Muito pelo contrário, a maioria funciona como isolante, que não uma barreira, né, contra o calor e contra a eletricidade. Vamos ver. Só a grafita, né, que é boa condutora de calor e também de eletricidade, não possuem brilho característico, né? Só o iodo que apresenta um certo brilho e a grafita também. E eles fragmentam-se, né? Se a pessoa der uma pancada nele, por exemplo, uma martelada, ele vai se fragmentar todo. Já os metais, isso não acontece com eles. Quais são as valências? Vamos falar das valências agora. Lembrando novamente, reforçando valência, a quantidade de elétrons da última camada. Eles possuem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Tá vendo? Ao contrário dos metais. Portanto, tendem o quê? A ganhar elétrons. Se ele tem 5 elétrons, preste atenção, tem uma regra facilzinha. Se ele tem 5, para completar 8, ele só precisa de 3 para completar a regra do octeto e ele ganhar estabilidade. Ele só precisa de 3. Então, é mais fácil ele ganhar 3 do que ele perder 5. Se ele tem 6 na última camada, ele só precisa de 2 para completar a regra do octeto. Então, é mais fácil ele ganhar 2 do que perder 6. E se ele tem 7, é mais fácil ele ganhar 1 do que perder 7. Então, leva nesse raciocínio aí que dá certinho. Portanto, eles tendem a ganhar elétron, tá certo? Na distribuição aqui, ó, de um elemento aqui, um determinado elemento. Aí, o que é que a gente tem? Como é que eu vou saber que ele é um ametal ou não metal, que é a mesma pessoa? É só somar a última camada. Então, eu tenho 2 mais 3 elétrons, quanto? 5. Se ele tem 5, 6 ou 7, ele é um ametal. Então, aqui ele tem 5, ele é, portanto, um ametal. Vamos ver esse aqui. Esse outro exemplo aqui, ó, na distribuição, ele ficou com 2 mais 4, 6. Ele é um ametal, tá certo? Portanto, a tendência é ganhar elétrons. E aqui eu tenho, na última camada, ó, no caso aqui, tá bem distribuídozinho nesse exemplo. Aí ele tem a camada K, L, M. M seria sua camada de valência. E nessa camada de valência ele tem 5, 2 elétrons mais, perdão, ele tem 7. 2 elétrons mais 5 dá igual a 7 elétrons. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de ametais, né? Portanto, os ametais tendem a ganhar elétrons. E como fica isso? Isso vai ficar da seguinte forma. Na luta para eles conseguirem a sua estabilidade, conseguir 8 elétrons, os metais vão perder elétrons, enquanto os ametais vão ganhar elétrons. Aí você poderia me perguntar, sabe por quê? Se os metais vão perder, quer dizer que os únicos que vão ganhar a configuração de estabilidade são os ametais, porque os metais vão perder. Eles perdem, mas eles ganham ao mesmo tempo. Repare, o que é que eu vou mostrar a vocês aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui, tá certo? Com esse exemplo aqui, ó, com esse primeiro exemplo, não vai ficar legal para explicar, não. Eu vou explicar com o segundo exemplo, tá certo? Fica melhor. Então, vamos para o segundo exemplo. Veja só. No segundo exemplo aqui, nós temos a última camada com um elétron, tá vendo? Então, ele vai perder esse elétron. Quando ele perder esse elétron, ele perde essa camada todinha. Isso aqui tudo vai deixar de existir. Aí, ele vai ficar somente com a camada K, L e M. Vamos somar quantos elétrons ele tem na camada M? Ele tem 2 mais 6, 8. Então, foi vantagem para ele perder isso aqui. Porque ele ganhou estabilidade perdendo um elétron, tá certo? Vamos ver esse terceiro exemplo aqui. Ele, no caso, ele tem 2 elétrons na valência, mais 3 elétrons na camada de valência. Digamos que ele vai perder isso aqui. Ele vai perder esses 3 elétrons. O que é que acontece? Ele vai ficar somente com a camada K. Aqui eu tenho a camada K e aqui a camada L. Ele vai perder a camada L, vai ficar somente com a camada K. Com quantos? 2 elétrons. Então, quer dizer que ele é um átomo que só tem a camada K e com 2 elétrons ele está completo e ganha sua estabilidade, certo? Então, para ele, no caso, foi vantagem perder, né? Vamos lá. Aí, aqui agora, ó, esse daqui vai ganhar, né? Como a gente está explicando, como eu expliquei em aulas passadas. Esse, por exemplo, tem 7, ele só vai ganhar 1. Ele vai ganhar de quem? Como é que isso vai ficar? Vamos lá. Como fica? Os metais vão perder e os ametais vão ganhar. E os dois, no final das contas, saem ganhando, porque você viu que o metal, mesmo perdendo, ele conseguiu a configuração que ele queria, de 8 elétrons. E os ametais, eles vão conseguir a configuração que ele quer ganhando, né? Agora vamos falar dos gases nobres, que é o último grupo de elementos da tabela periódica. Vamos ver aqui. Os gases nobres, eles são elementos da família 18.
da tabela periódica. Quem são eles? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Né? Então, quais são as principais características desses elementos? Estes elementos possuem a última camada com 8 elétrons. Veja, enquanto os outros estão brigando para conseguir 8, ele já nasce com 8. Então, eles são assim, ele já tem a estabilidade, ele já traz a estabilidade com ele, essa riqueza ele já trouxe, né? Por isso que eles são chamados de gases nobres. Então, eles cumprem a regra do octeto, né? O que o torna muito estável. Eles não precisam, agora veja só, eles são encontrados geralmente isolados na natureza. Por que isolado? Porque ele não precisa se juntar com outro, já que a finalidade de se juntar é para doar elétron ou ganhar elétron. Então ele nem vai doar, nem vai ganhar, ele não tem necessidade de se juntar com ninguém, né? Então, eles têm essa estabilidade e para eles, o que para eles é muito, muito positivo, né? Muito bom. Quem são? Quais as utilidades dos gases nobres? O hélio é o único gás nobre que se estabiliza com 2 elétrons na última camada, tá vendo? Isso porque ele possui apenas a camada K, que pode abrigar no máximo 2 elétrons. Então, ele é estável só com 2 elétrons. Aí vem, é utilizado para enchimento de balões dirigíveis, como gás de mergulho, também aqueles balões de festa com propaganda de cerveja, de refrigerante, aquilo ali é o hélio, o gás hélio para encher aquilo ali. O neônio, ele é utilizado em lâmpadas fluorescentes para conferir uma coloração arroxeada à luz e em painéis luminosos para sinalização e propaganda, né? Também em faróis. O argônio é utilizado em extintores de incêndio, iluminação e na solda elétrica. O criptônio é utilizado principalmente na fabricação de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas incandescentes. O xenônio, né? Muito utilizado na fabricação de lâmpadas, de faróis, de carro, de moto. Isso aqui é bem utilizado. E o radônio ele é utilizado em terapias contra o câncer, substituindo o elemento rádio por ser mais efetivo. Ele é mais efetivo do que o elemento rádio, então ele é utilizado para tratamento de terapias cancerígenas. Veja só, aqui agora nós temos uma atividade com 10 questões que vocês, com base na aula de hoje e na aula de tabela periódica, vocês vão responder isso aqui, vão postar para o representante e ele vai enviar para mim, tá certo? Ninguém deixa de fazer as atividades, gente. Eu estou observando que está tendo pouca acessibilidade às atividades. Então, vamos lá. Isso aí conta para vocês. Não pode ficar sem fazer, não. Um beijo carinhoso e até a próxima aula.